Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Marisa, vereadora Daniela, secretária de mesa, pessoas que estão nessa casa de leis, acompanhando essa sessão. Senhor presidente, eu gostaria aqui de fazer alguns comentários nesses 10 minutos, em referência a alguns projetos de leis que estão dando entrada nessa casa, e vou usar esse expediente até para me posicionar. Quando da votação dos projetos, o tempo é muito curto, 3 minutos, às vezes, para estar argumentando, fazendo justificativa e encaminhando o voto. Então, vou usar o expediente de 10 minutos. Para que a gente tenha a convicção e a certeza de estar fazendo justiça quando aqui aprovamos algum projeto de lei. Está dando entrada nessa Casa de Leis um projeto oriundo da mesa diretora da Casa, que prevê a alteração na porcentagem de que ganha hoje em relação à prefeita municipal 2 secretários do município de Três Lagoas. Ou seja, a lei aprovada nesta Casa determina que o salário do secretário do município de Três Lagoas tem que ser 50% do salário da prefeita. O projeto apresentado pela mesa diretora da Câmara Municipal de Três Lagoas está propondo que, ao invés de 50% do salário da prefeita, passe para 70% do salário da prefeita, os salários dos secretários do município de Três Lagoas. E eu faço uma pergunta: é justo? A vereadora Marilena poderia até ser. Então, o trabalhador, o secretário, o trabalhador, poderia até ser. Mas nesse caso específico, que já tive a oportunidade outras vezes de dizer, eu acho, além de injusto, a questão legal, tenho dúvidas, e na hora da votação do projeto, eu vou estar fazendo aqui também a colocação jurídica sobre o projeto, que parece que, não sei, essa legalidade é duvidosa, mas eu vou para a questão moral da situação. Como eu posso aqui encaminhar um voto favorável a esse projeto, vereador Jorge, sabendo que o nosso funcionário público, principalmente aquele mais humilde, o funcionário público, como eu vou citar aqui, por exemplo, o funcionário do SAMU, do pronto atendimento, os nossos motoristas, estão até hoje mendigando para ter reposição salarial da Prefeitura Municipal. E aí eu falo e apelo aos senhores vereadores: por que não aproveitar desta hora agora, em que os maiores salários da Prefeitura, ou os maiores servidores da Prefeitura, que são os secretários, desejam esse aumento? Por que não fazer a pressão política em cima da senhora prefeita e dos próprios secretários para que atenda o funcionário mais humilde? O que nós não podemos deixar acontecer é motorista de ambulância sair daqui para São Paulo com R$20 no bolso, sair daqui para ter em Barretos com R$20 no bolso, para comer, e se estragar a ambulância, tem que ficar com esse dinheiro. E pior, e não leva o dinheiro não, tem que receber no pagamento. Tem que fazer conta aí dos bares da vida aí, quando eles vão. Falo isso com conhecimento de causa. Quando era secretário, motorista de ambulância tinha diária, R$136 por dia para viajar, né? E hoje paga uma miséria, uma ajuda de custo de R$20 e quer aumentar o salário do secretário. Eu não importo. Já disse da outra vez e repito: se quiserem esse aumento, que atenda também os nossos servidores, que atenda o funcionário do SAMU, que está há 3 anos sem a reposição da inflação. Que município rico é esse? Que só tem dinheiro para alguns. Não pode. Então faço aqui esse apelo, inclusive aos vereadores. Vereadora Marisa, que eu sei que é uma defensora intransigente do funcionário mais humilde, vereador. É a hora agora, vereador,
dê para os outros também, porque senão não vai ter o apoio dessa Casa de Leis. É assim que funciona o parlamento. É assim que funciona, vereador Edevaldo. É nessa hora que nós temos que mostrar a nossa força e a nossa posição. Então eu faço esse apelo para que os senhores, com a entrada desse projeto, analisem com frieza, mas sobretudo analisem com coração. Sabe, tem gente aí ganhando técnico de enfermagem do município, tendo que trabalhar aí jornadas em posto de saúde, hospital, cuidar de idosos, para poder sobreviver, porque a prefeitura está pagando aí um salário bom para essas pessoas. Eu não falaria isso se o município não tivesse as condições financeiras necessárias para estar resolvendo, porque tem. Porque quem vem aqui estende tapete vermelho, lança 100 milhões de obras, chega aqui, lança as maiores indústrias do mundo, não pode fazer isso com o motorista da saúde. Não pode dar 20 reais para uma pessoa dessa viajando aqui para São Paulo para comer com a vendedora da ambulância. Então, senhores, eu tenho o meu posicionamento claro em relação a isso. O aspecto jurídico também tenho dúvidas. E vou me aprofundar nele, e se for o caso, não voto nem pela questão moral e também não voto pela questão a Prefeitura Municipal e o Executivo já deu mostras que não tem costume de cumprir com a palavra do nosso servidor. Nós vimos a aprovação do PCCS aqui se arrastar mais de 6 anos para chegar aqui nas últimas aqui e poder ser aprovado. Nós vimos aqui o pessoal do SAMU fazer uma reivindicação, foram lá conversar com a prefeita e jogaram a conversa para o tudo. Então é assim, primeiro atende o mais graduado. Se você atender o mais graduado, eu dou para o menorzinho. Ao contrário, eu penso ao contrário, atende o menorzinho e depois eu dou para o graduado. Essa deve ser o nosso posicionamento. Nós representamos aqui a população de Três Lagoas, representamos aqui a maioria do povo, e a maioria do povo, da prefeitura, dos funcionários, são os nossos funcionários mais humildes. É por ele que nós temos que brigar. O secretário merece. Eu fui secretário, não tinha nem 13º, fui secretário, acho que merece também. Mas na conjuntura que nós estamos vivendo, dizer que dá isso só para o secretário, eu acho imoral. Por isso eu não voto. Então eu gostaria de pedir aos senhores vereadores essa reflexão, ou que pelo menos se estudasse melhor essa situação, vereador Cléber. Eu acho que a legalidade ainda do projeto é duvidosa, mas sobretudo a moralidade é gritante. Então acho que nós temos que ter posicionamento, senhor presidente. Nós sabemos que às vezes é difícil votar achando que está votando como secretário, vou ter lá deixar algum valor para o secretário. Eu dependo dos secretários, dos meus amigos que foram secretários comigo, e quero deles a administração para o município de Três Lagoas. Não dependo que jamais, se tiver um aqui que levantar essa questão, renunciou meu mandato, jamais pedir um favor pessoal ao secretário ou ao prefeito. Jamais pedir favor para mim, para familiar, nunca. Porque eu quero que eles tenham condições de trabalhar pelo povo. Não precisa atender o vereador Jorge, não. As necessidades pessoais do vereador. Precisa atender a necessidade do povo. E é nessa linha que eu defendo que para atender a necessidade do povo, precisa ter respeito ao povo. Precisa ter respeito aos funcionários. Precisa ter respeito mais humilde. Há muito tempo, os funcionários vêm tentando negociar, é um empurra de barriga, leva para frente a conversa, arrasta a conversa para frente e não resolve o problema do funcionário. O pessoal do PAB meteu na nariz de palhaço há mais de um ano, vereadora Maria. A senhora acompanha e sabe disso. Mais de um ano, estão lá até hoje, sem ser atendidos. O plano diretor é a mesma coisa, a cidade inteira grita por reformas do plano diretor na questão da mobilidade aqui, de fazer escritura de casas populares. Mexe na situação lá da Lagoa, numa área para atender o empresário, mas não mexe na cidade. Atende o pequeno da cidade, atende o comerciante, atende o morador que está precisando, depois atende também o empresário que não. Mas não vamos usar dois pesos para as medidas, para quem tem mais, para quem não tem menos. Essa é a minha opinião. Por isso eu gostaria de usar do meu tempo, senhor presidente,